Olá, retornando depois de um período de férias com Rodrigo Beto em Opinião, pela sua TV Correio da Manhã. Hoje eu convidei aqui, em homenagem a esse retorno, duas feras para que nós possamos fazer uma análise do quadro eleitoral atual, né, essa confusão que o Brasil está aí, vendo o que isso vai desaguar. Vamos tentar descobrir aqui um Jackson Vasconcelos, que já é habituê aqui do nosso programa. Muito bom. Meu amigo, um analista político de primeira. Obrigado. E está nos dando a honra aqui também hoje o Mário Marques, que além de um conceituado jornalista, é um profundo entendedor de pesquisa, tem um instituto de pesquisa. Vamos falar um pouquinho também sobre o que deu errado nessas pesquisas, que é o grande frisson desse segundo turno, são os equívocos que as pesquisas cometeram no Brasil inteiro, né, Mário? Verdade, Rodrigo. Eu vou começar com você logo. Larga essa bomba aí, vou largar essa bomba para você. O que deu errado com essas pesquisas, Mário? Rapaz, isso é uma história que começa... que não começa agora, né? Com o fim do Ibope, né? E, enfim, o IPEC virou o sucessor do Ibope. É o genérico do Ibope, viu? Que é o genérico. Abriu-se um flanco no mercado para novos institutos de pesquisa, né? Então existem vários novos institutos de pesquisa ou institutos de pesquisa que não apareciam, não registravam pesquisas, que passaram a registrar pesquisas no TSE. E são metodologias diferentes, né? Muita gente não sabe como funciona. A gente tem que entender o seguinte: o campo é a matéria-prima da pesquisa. Se o seu campo for ruim, ou seja, se o nível, a qualificação dos seus pesquisadores for ruim, a pesquisa bate ruim, né? Então, assim, se você tem um supervisor de campo que é nível a tendência é que a sua pesquisa tenha um resultado nível A. Se o seu supervisor é nível C, a tendência é que a sua pesquisa tenha um nível C. Então, a diferença dos resultados das pesquisas, além de a gente entender, que eu acho que você concorda comigo, o Jackson também, que as pesquisas todas foram apenas para um lado, erraram só para um lado, né? Isso é bastante preocupante do ponto de vista da democracia, do sistema democrático. O Prefab, né, que no Rio de Janeiro acertou. A Prefab foi o primeiro instituto que sinalizou a vitória do Cláudio no primeiro turno. Já fazendo merchandising rápido aqui, a Prefab é um instituto do nosso amigo Mário Marques. Isso mesmo. Foi o primeiro que acertou, vinha acompanhando, a gente estava com o programa juntos, e foi o primeiro que sinalizou a virada do Jair Bolsonaro no Rio. E foi tão bem feito que você teve um ciclo de pesquisas onde o Jair Bolsonaro vinha atrás, depois ele começou a vir à frente, estacionou e avançou mais um pouco na Prefab. E aí eu acompanhei o resultado do Bolsonaro no Rio de Janeiro, o resultado do Cláudio foi exatamente o resultado da Prefab. Aí ele pode falar melhor, né? Mas, Jackson, já que você pegou a bola aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu estou sentindo que o Mário está um pouco de dedo. Eu quero saber o seguinte: vamos dar nome aos bois. Datafolha. Datafolha, aqui no Rio de Janeiro, cometeu um erro assim brutal. O Datafolha deu, na pesquisa de sábado, 44 para o governador Cláudio Castro, que acabou se reelegendo no primeiro turno, e 35 para o candidato Marcelo Freixo. Eram 9 pontos de diferença. Abriu a urna, foi 58,5, ou seja, o Cláudio teve 15 pontos quase a mais do que o que a pesquisa da Datafolha indicava. E o Marcelo Freixo, que indicava 35 na pesquisa, teve, se não me engano, 28, 7 pontos a menos. Você acha que isso é só erro metodológico? Não, isso é intencional. Isso é intencional porque... e aí faz parte de uma estratégia, né? A gente está vendo claramente isso na eleição. Ela está acontecendo, a gente está vendo. Existe um movimento muito forte das estruturas organizadas a favor da esquerda. Isso é um movimento muito forte. Então, a estratégia do Lula era ganhar no primeiro turno porque ele tinha medo e tem medo do segundo turno. Sempre teve. Você vai enfrentar um governo no segundo turno com máquina, com tudo, era complicado. O Jair Bolsonaro sabia dos riscos que tinha o Lula vencer no primeiro turno. Então ele jogou o tempo todo para ir para o segundo turno. O Bolsonaro não jogou para ganhar no primeiro turno, ele jogou para ir para o segundo turno, levar a eleição para o segundo turno. Então todos os institutos, tudo funcionou nessa direção, na direção de empurrar a eleição para ser decidida no primeiro turno.
O Datafolha fez isso, o IPEC fez isso, a própria Justiça Eleitoral buscou muito isso, todo mundo pressionou muito. E deu errado. Então, o maior resultado, o maior erro, e aí acho que foi o Mário que falou agora, o erro foi o seguinte: eles erraram todos na mesma direção. Eles não erraram numa direção, um para um lado, outro para o outro. Erraram todos na mesma direção. Proposital. E aí ficaram de saia justa por conta desse troço. Como está acontecendo agora. Eles precisam da vitória do Lula. Eles precisam, não é mais questão de acertar ou errar. Eles precisam da vitória do Lula para se consolidar, porque como institutos estão desmoralizados. E pela primeira vez eu vi um troço, que eu até condeno, que é você buscar CPI, judicializar resultado de pesquisa. Não havia necessidade disso, porque o povo já respondeu. A virada do primeiro para o segundo turno fez com que esses institutos todos perdessem completamente a credibilidade. Então eu estou vendo... Mas continuam forçando a mão, né? Continuam forçando a mão. IPEC, todo mundo aí... Eles precisam... uma pesquisa, né? A mudança que representa... E que agora eles estão estreitando a diferença, né? Hoje o Datafolha já fala em empate técnico. Eu, sinceramente, eu não sou de fazer adivinhação, cara. Né? Mas todo mundo quer saber se ganha, se perde e tal. Mas vamos fazer análise de resultado. O que aconteceu no primeiro turno? O Jair Bolsonaro, ele resolveu o Congresso Nacional. Ele resolveu. O Congresso Nacional hoje é conservador e ponto final. Não tem esquerda no Congresso Nacional. Eles não têm como trabalhar o Congresso Nacional. Aí criou-se uma situação. Se o Lula ganha a eleição, o Congresso Nacional conservador não é o Congresso Nacional de centrão. É o Congresso Nacional de uma Damares, é o Congresso Nacional de um Pazuello, é o Congresso Nacional de um Ramagem, entendeu? É um Congresso Nacional estridente, que vai fazer barulho. Então, aquele lá do Espírito Santo, pois é. Esqueci o nome dele agora, aquele senador do Espírito Santo, que também é um cara bastante combativo. Que foi inclusive chefe da Damares. Mourão. O Mourão. E é estranho, né, você ter um pedaço enorme conservador dentro do Congresso e isso não ser acompanhado na eleição majoritária. Mas aí que eu acho que o segundo turno ele vai ajustar isso, porque eu acho que a política vai trazer os votos agora necessários. Né? Não é possível que em Minas, o governador de Minas é eleito no primeiro turno com 57% dos votos. O senador eleito lá, eleito pelo Bolsonaro. O Bolsonaro botou o cara debaixo do braço e elegeu o cara. O deputado federal mais votado de Minas é do Bolsonaro. Mas, aliás, mais votado do Brasil é de Minas e do Bolsonaro. Não é possível que em Minas o Lula ganhe no segundo turno. Eu não consigo entender essa lógica. Eu tenho dificuldade. É improvável. Então não tem como. Isso vai ter que fechar. Né? Então, e aí vem uma grande agonia de todo esse jogo do que vai acontecer com o Brasil tendo o Bolsonaro na presidência da República com esse Congresso. Mas agora, aí você está antecipando, isso aí a gente vai falar no final, senão a gente vai antecipar o gostinho do final aqui, que é justamente a gente fazer uma análise dos dois cenários possíveis. Né? Antes disso, a gente tem que continuar falando um pouco mal de pesquisa, e depois a gente entra um pouquinho nessa questão da censura também, que eu quero ouvir o Mário, que é jornalista de formação, o que ele acha disso, né? Mas, enfim, desculpe. Não, mas é isso mesmo. A questão dos institutos de pesquisa, eles estão fazendo propositadamente. Imagino como é que está lá dentro isso. Né? Quer dizer, eles vão bancar esse resultado? Vai ser bancado o resultado da forma com que eles estão fazendo? Eles vão ter que acertar isso. É muito difícil. E pior, a campanha do Lula piorou estupidamente no segundo turno. Mas estupidamente. Ela não melhorou, ela não ganhou qualificação. Então isso dificulta muito para os institutos. Né? Olha, eu tenho a impressão que, não sei que o debate da Globo seja uma coisa extremamente devastadora para o Bolsonaro, não imagino que seja. Quem assistiu o debate da Band, se tem o mínimo de isenção, óbvio que todo mundo tem sua torcida para um lado ou para o outro, um vota no Lula, outro vota no Bolsonaro, uma eleição tão polarizada como essa, mas se você faz uma análise com um pouquinho de isenção, eu lembro que eu estava vendo o debate, eu até falei acabou o primeiro bloco, eu falei com o Jackson, falei, Jackson, o Lula foi melhor nesse primeiro bloco, ele emparedou o Bolsonaro, ele conseguiu encostar o Bolsonaro e ficar pautando o Bolsonaro o tempo inteiro. Se for nesse ritmo, ele vai ganhar. No terceiro bloco, deu uma desandada, uma coisa assim, parecia tinha saído uma pessoa, o cara que
participou do debate no primeiro bloco era um. O que participou do debate no terceiro bloco era uma outra pessoa. Era um irmão gêmeo do Lula, Cara, sei lá quem foi. É impressionante como é que a política, pela imagem, ela é muito repetitiva. Isso me chama a atenção. 1989. Vamos fazer daquele debate da Band os dois debates da Globo em 89. Dá para fazer exatamente os dois. Vocês são muito novos. Em 89... Mas eu acompanho aquele debate. Em 89, o primeiro debate, o Lula ganhou. E eu me lembro, eu era gerente do Banco Brasil aqui em Campo Grande, era o único de direita, todo mundo era PT, os caras, vitória, acabou a eleição. Segundo turno, o Collor ganha. O Collor trouxe para o segundo turno, ele preparou o segundo turno, ele trouxe para o segundo debate, que já estava no segundo turno, foram os dois debates do segundo turno na Globo, ele preparou para o segundo debate o ambiente para o Lula. E tinham atrás das pastas verde e amarelo, que desequilibrou o Lula no segundo debate. Desequilibrou. Ele disse assim, está tudo aqui, ó. Então, cara, a presença do Moro no debate desequilibrou o Lula. Eu fiquei olhando assim, o que houve com o Lula? Aí eu vejo o Moro do lado do Bolsonaro ali, de um bloco para o outro. E aí, a partir do segundo bloco, o Bolsonaro pauta o debate inteiro em cima, e o Lula fica completamente desvanecido. Ele cometeu erros assim, primários de alguém que participa do debate desde 1989. Ele deixou, para não dizer tantos outros, ele deixou mais de 5 minutos de tempo para o Bolsonaro, no final, passear à vontade. Se perdeu, né? Se perdeu no debate. Completamente. Ele estava completamente desnorteado, cara. E para mim, eu disse assim, o que houve, cara? Aí veio as câmeras, né? Primeiro que foi interessante aquele jogo de câmera, né? Em cima da... Porque quando foi para cima do Lula, parecia um lutador de boxe, estava no córneo caído e tinha uma pessoa fazendo, que era a Janja, né? Arrumando ele e tal. Parecia que... A cena para mim era uma luta de boxe, o cara estava no córneo cheio de gente, cara. Tinha uma pancada de gente em volta dele. Aí passaram pro Bolsonaro. Aí tava lá o Moro. Do lado, 3 pessoas, o Moro ali. Está explicado, amigo. Está explicado. Mas o mais grave daquele debate, para mim, eu não sei a tua opinião, Mário, mas o mais grave para mim daquele debate é que o sujeito que assistiu aquele debate para querer escolher um candidato a presidente, o cara, um cidadão comum que sentou ali e falou, eu vou sentar aqui, eu vou escolher meu candidato a presidente. O cara, assim, com um pouquinho de bom senso, o cara olha e viu, não vou entrar em mérito se Lula é corrupto, se não é corrupto, se agora você não pode chamar ele de um monte de coisa, você não pode dizer que é ex-condenado, que senão você cai a teu post, enfim. Mas o cara que assistiu aquele debate ali, ele olhou e viu um sujeito sem condições de ser presidente da República. Você vê nitidamente que ele tá cansado, ele tá esgotado. Ele primeiro bloco ele estava ali bem, coisa e tal, pá, pontuou, perguntou, conduziu o negócio da forma dele. No terceiro bloco era uma outra pessoa completamente desgovernada. Eu não sei se foi só a presença do Moro, Jackson. Eu acho que ele... E aí, Mário, eu queria te ouvir. Eu acho que ele tá sem condições. Diria que ele tá gagá. Ele não é mais o garoto de antes, né? Aquele cara que arrastava massas diante das fábricas, né? Os sindicalistas e tal. Ele é um cara que envelheceu, né? E ele não só envelheceu fora da política, né? Ele ficou distante da política. Ele é aquele jogador que fica sem jogar e quando entra, você vê claramente que ele está fora de ritmo. E a velocidade de raciocínio dele também está muito lenta, né? Ele tinha uma velocidade de raciocínio mais rápida, ele respondia as coisas mais, na face mesmo, né? Ele estava acuado, né? Como o Jackson falou, desde daquele debate com o Collor, que eu não vi o Lula tão acuado como nesse debate. Então o fato dele estar acuado, que ele está desconfortável no papel de candidato a presidente. Não é uma candidatura confortável, é uma candidatura que precisa de resposta. Olha, ele tem 77 anos. Não podemos esquecer que ele passou por um câncer agressivo, fez quimioterapia. É um sujeito que fumou a vida inteira. Teve preso. Aquilo para a cabeça do cara é um inferno. Para a cabeça do cara é um inferno. Bebe muito. Ou seja, soma tudo isso, é um cara
77 anos de idade com uma vida sedentária, com uma vida de pouco regramento, ou seja, é duro o cara aguentar uma campanha dessa duríssima, uma campanha que não tem colher de chá, não tem descanso. Uma campanha com um movimento forte de rede social, que ele até então não tinha passado, né? Quando ele foi candidato a presidente, a rede social era, enfim, era meio primórdio de rede social, então Sim. É um mundo novo para ele, que ele acaba sendo acossado por informações de assessores que trazem monitoramento de rede social e ele fica ali no meio daquela coisa, né? Que antes você prestava atenção no que acontecia, as notícias de jornais, né? Sim. As notícias da TV, agora não, você tem que prestar atenção nas notícias de jornais, ficar atento às notícias de TV e também às redes sociais. Às vezes uma crise é muito maior na rede social do que na TV. Então, eu acho que esse mundo novo também ele não conseguiu se encaixar muito bem ali. E o gozado é que os fatos não estão ajudando ele, né? Ontem ele fez anteontem, ele fez aquele flow, e aí ele pegou e fez um Corinthians, que ele é corintiano, né? Que quer detonar o Flamengo, quer ser campeão, pois o Flamengo foi campeão em cima do Corinthians, justamente com o improvável herói Rodinei, que veste a camisa 22. Verdade. Que coisa, né? Mas o destino... O improvável herói, o Rodinei, imagina, o Rodinei foi lá e fez um gol. Eu estava numa reunião nesse horário acompanhando o tiroteio e tal, porque, porra, né, bota fogos para cima, né? Depois eu fui ver o jogo muito tenso e tal, mas eu lembrava o tempo todo do Flow. Né? E aí também muita gente disse assim, pô, Flow deu 1 milhão de pessoas. O debate deu mais de 7 milhões. Muito mais. Eu vi a audiência do debate em São Paulo, que eles publicam lá no Twitter o tempo inteiro, e para azar do Lula, o primeiro bloco que ele foi melhor deu 8,5 de audiência em São Paulo. No terceiro bloco estava dando 13 de audiência, empatado com a Globo. Ou seja, você pega São Paulo 13, só em São Paulo dá 3 milhões de telespectadores. Aí vou fazer uma maldade aqui. O que a Globo vai fazer? Porque o que salvou ali, que levou essa audiência toda, foi o formato, né? Sim. O formato do debate. O formato da Globo vai ser igual. Se for igual, melhor. Vai ser igual. Agora, eles proibiram de tocar um no outro, né? Por causa daquela mão no ombro do Bolsonaro, já proibiram já da... Porque aquilo ali pegou mal pro velhinho. O velhinho ficou mal. Deu uma rebaixada nele, né? Cara, impressionante. Agora dizer que não tem técnica ali, tem técnica. Porque terminou o primeiro bloco, os jornalistas comentando, felizes, né? Porque o Lula venceu, foi embora, Canadá. E aí eu estou acompanhando o Twitter, estou acompanhando tudo, botando em cima da mesa, e todo mundo dizendo o seguinte, pô, esse cara não encara o Lula, esse cara não encara. O Lula olha para ele não olha. Cara, alguém deve ter dito esse troço para ele, porque no segundo bloco ele não fez outra coisa. Chegou uma hora que ele deu uma pausa enorme e ficou olhando assim pro olho do Lula. Né? O Lula desconcertado, né? Desconcertado. Eu acabei. É isso. Não, vem cá, fica aqui. Aí, o Google aí. Cara, como é que eu imaginei um dia que o Jair Bolsonaro ia fazer um negócio dele? Entendeu? Do estilo dele. Não, aquele debate, eu acho que ele foi assim... É óbvio que você tem um grau de pessoas definidas muito alto. Quando você fala que o debate foi destruidor, não é que o sujeito vai sair de 45, 46 para 30. Não, anima a torcida. Mas eu diria que aquele debate foi destruidor. Foi. Porque eu estimo que você teve mais de 30 milhões de pessoas assistindo aquele debate ali. Em torno de 30 milhões de pessoas pela audiência de São Paulo, tendo um parâmetro. E o cara que assistiu aquilo ali olhou e falou assim, esse cara não aguenta 4 anos de presidente, não. Acho que foi o pior pro Lula, foi isso. O cara olhar pro Lula naquele estado ali, se embaralhando todo, confuso, repetitivo, comendo palavra, tropeçando no próprio pé, aquela coisa completamente desgovernada. O cara olha e fala assim, esse não é o Lula que eu conhecia, não. Eu recebi ligação de um amigo nosso que foi deputado e tal, é esquerda, torce pelo Lula, briga pelo Lula, sempre me liga e tal. Ele me ligou depois do debate desconcertado. Aí disse assim, pô, o Lula está cansado, não podem fazer isso, não pode levar esse cara para o debate, não sei o quê. Eles mesmos sentiram a pancada. Né? Agora, é o que você diz, está todo mundo definido. O grande problema do debate é que estimula a torcida. Né? A torcida do lado de cá sobe e a de lá deprime.
E foi exatamente o que aconteceu em 89. Exatamente o que aconteceu em 89. Primeiro debate, o segundo turno, a turma do PT explodiu, o pessoal do Collor deprimiu, perdemos, não tem mais jeito. Quando veio o segundo, inverteu de uma forma tal que no dia seguinte a turma foi para a rua aguerrida, brigando, Collor, e pô. E eles deprimidos. Entendeu? Agora, Mário, eu queria saber a tua opinião. Você é um jornalista, já passou experiente, já passou em muita redação de jornal, ficou muito tempo no Globo. E anteontem o Tribunal Superior Eleitoral deu uma decisão proibindo um canal específico de rádio e televisão, a Jovem Pan, de fazer referência ao Lula com alguns termos que eles consideram que desequilibra o jogo político. O nome disso chama censura prévia, né? Você impede o cara de falar certas coisas no seu noticiário. Porque você tem comentaristas, o cara tem direito da opinião dele. Se você está, como eu já fiz várias vezes, se você se sente atingido pela opinião, você vai lá e processa o sujeito por calúnia, difamação, né? Enfim, tem várias formas do cara se retratar. O que você acha disso? Você acha que isso é censura, não é censura, que isso é uma única forma do TSE equilibrar o jogo político, que os caras estão passando ponto? Qual é a tua opinião sobre isso? Então, Rodrigo, 2002 foi meu último ano no Jornal o Globo. Eu lembro claramente, eu tinha passado pela editoria de política exatamente na eleição do Lula. E a equipe de política fez uma foto segurando a capa do dia seguinte, que era a capa da vitória do Lula, né? Eu estou nessa foto lá. E eu sentia claramente que os jornalistas, eles eram a maioria de esquerda. Mas eles não se mostravam assim na redação. Eles não levavam isso para as linhas, não levavam isso para as páginas. Isso para mim era muito claro. Tinha uma imparcialidade ali mínima, né? E eu acho que de uns tempos para cá, isso mudou de uma forma muito abrupta. Eu acho que as redações acabaram virando o espelhamento das universidades públicas, né? São redações de esquerda, né? Majoritariamente de esquerda. E aí a gente chega nessa questão de fake news. O que é fake news? Fake news, o inventor da fake news é a grande imprensa. A grande imprensa, quando surgiram as redes sociais e o Zezinho do Boteco passou a dar a opinião dele também, né? A grande imprensa se sentiu ameaçada com isso. Né? Como assim esse cara vai dar uma opinião qualquer? E às vezes a opinião do cara tinha uma visibilidade maior do que a opinião de uma conta de uma rede social de um colunista famoso do Globo. Né? E aí eles começaram a plantar essa coisa de fake news, né? Para desacreditar pessoas comuns, pessoas que estão nas redes sociais dando suas opiniões. Né? Eu quero levantar, por exemplo, Guilherme Amado, do Metrópolis. Guilherme Amado soltou uma nota essa semana passada, dizendo o seguinte, que a campanha do Bolsonaro estava preocupada com o vídeo do Nicolas, deputado federal, né? Foi mais votado. Estava preocupado com o vídeo dele, erótico, que tinha vazado, tal, não sei o que lá. Isso não é fake news? Quem disse que a campanha do Bolsonaro estava preocupada com isso? O vídeo nem é o garoto. Não é. Mas é um vídeo de um ator pornô. Qual é a fonte do Guilherme Amado para dizer que a campanha do Bolsonaro estava preocupada? Não existe fonte. Aquilo ali é uma coisa da cabeça dele, né? E ele tem trabalhado assim diariamente. Eu estou acompanhando, estou vendo, né? Para mim, isso é fake news. E por que essa notícia específica não é taxada como fake news pelo TSE? Né? Por que isso não acontece? Porque eles estão acochambrados ali numa suposta grande imprensa. Então, assim, o que é grande imprensa, que tem um viés mais de esquerda, passa ali as fake news diariamente, normal, tal, etc. O que não é, né? Ou seja, Jovem Pan, que é um canal eminentemente de direita, eles se dizem de direita, apesar de ter ali vozes dissonantes, né? Pessoas que são de esquerda ali, tipo Guanoblar, aquela menina Amanda Klein também, que tem posicionamentos mais à esquerda, né? Essas emissoras estão sendo censuradas de uma forma vil e acabando com a isonomia da eleição. Né? Não existe isonomia nessa eleição. E assim, quem vai pagar por isso, né, se o Lula ganhar?
né? O povo vai aceitar, o povo está vendo, isso está claro para todo mundo, né? Você não pode chamar o Lula de ladrão, você não pode chamar o Lula de ex-condenado, não pode chamar de ex-presidiário. Por que não pode? Mas se ele não é ex-condenado, ele é o quê? Ele continua condenado? Eu não entendo, chama assim, de quem então? Quem são esses ministros do TSE ou do STF para dirimir o que é fake news e o que não é? Eles são jornalistas, eles sabem como foi feito essa apuração dos fatos. E que poder é esse, né? Porque se nós vivemos numa democracia, o maior poder que tem, o poder emana do povo. Aonde o povo está mais representado? No Congresso Nacional. Ali é 100% da representação. O cara que ganhou a eleição é o cara que perdeu. Né? Bolsonaro ganha a eleição, você vai ter lá tantos deputados do PT, de outros partidos que perderam a eleição. Como se o Lula ganhar a eleição, você vai ter tantos deputados lá do PL, de uns partidos que perderam a eleição com o Bolsonaro. Ou seja, como é que esse cara, ele define, como é que ele tem poder de interferir no Congresso, de dizer o que vale e o que não vale? Sabe, é um negócio assim, a gente... E a razão sumiu, né? Porque as pessoas batem pau para as maiores maluquices. Não, e essas decisões, né? Caso o Lula vença a eleição, a responsabilidade toda sobre essa vitória vai recair sobre esses poderes, né? E a gente pode estar aí diante de uma possível guerra civil. As pessoas não vão aceitar, porque está muito claro que o STF e o TSE acabaram com a isonomia eleitoral, né? As eleições não têm a mesma igualdade de chances de você falar o que você quer. Então a esquerda está liberada para falar o que quer e a direita não está. A gente tem que lembrar que até bem pouco tempo o Bolsonaro era chamado de genocida sem nenhum tipo de atitude do STF. Sim. Nenhum tipo. Né? Isso virou popular. E aí genocida não é ofensivo. Ex-condenado é ofensivo. Pois é. Genocídio é uma ofensa menor assim, do que ladrão? Quer dizer que você dizimou um povo todo? Você é menos ofensivo? A gente poderia até aceitar que o Lula não pudesse ser chamado de ladrão caso ele fosse inocentado pelo STF, o que não foi. Né? A gente sabe que não foi. Ele diz que foi inocentado, mas não foi. ONU. Foi inocentado pela ONU. Pois é. As sentenças dele foram anuladas e voltaram para a primeira instância. Então, assim... Você pode sim chamar ele de ladrão, ele foi condenado em todas as instâncias, né? Então é fake news dizer que isso é fake news, né? Eu acho que o Bolsonaro ou qualquer outro candidato contra o Lula tem todo o direito de dizer e de mostrar as provas, né? As provas estão todas aí, são centenas e centenas de provas contra o Lula. Então eu acho que essa questão, o STF e o TSE se amarraram nessa questão das fake news, né? E essa é uma questão muito subjetiva para se decidir numa canetada, né? Não é uma coisa assim, isso aqui é fake news, manda apagar, manda tirar. Isso não existe, nunca existiu no jornalismo. A gente tem que lembrar o seguinte: a internet surgiu como um território livre. A internet surgiu através de pessoas ligadas à tecnologia que queriam expor suas opiniões e abrir o mundo, né? Então agora, como é que você pode, se você acompanhar qualquer eleição em qualquer lugar do mundo, não existe isso de você fazer um post e você e as agências de fact-check, né, elas determinarem que o que você está escrevendo pode ser uma fake news ou pode não ser uma fonte confiável. Não pode ser uma coisa automática. Você tem que... Peraí, será que o que eu estou escrevendo é de fato como essas agências estão dizendo que o que eu estou postando é fake news? Por que é fake news? Não é. Não, e essas big techs agora, aconteceu um troço comigo ontem que eu fiquei impressionado, porque eles criaram uns algoritmos que é o seguinte: você vai lá e o cara foi lá e comentou uma bobagem lá num vídeo que eu fiz, eu fui lá e comentei embaixo, falei, amigo, desculpe, mas não sou eu que sou condenado. Condenado é o Lula. Quem foi condenado é o Lula. Num instantinho apareceu uma mensagem embaixo. Você tem certeza que você quer compartilhar esse comentário? Isso pode ser fake news? Não, mas é uma coisa absurda, é uma coisa que te afronta, né? Uma coisa que te afronta. Mas se você digitar genocídio, não acontece nada disso. Não acontece nada. Não, e você não sei se você viu essa print, o Rodrigo Constantino publicou uma print, uma pessoa queria seguir o Constantino, né? A pessoa clicou lá para seguir ele, aí apareceu a mensagem: você tem certeza que você quer seguir o Rodrigo Constantino? Ele tem publicado notícias inverossímeis, etc, etc, etc. Quer dizer, até
a atitude de você seguir alguém, você recebe um aviso de que aquela pessoa pode não ter credibilidade para você seguir, ou que seja propagadora de fake news. Quer dizer, a gente chegou num momento muito absurdo do ponto de vista, eu acho que o jornalismo, que já estava num momento triste, né? Um momento triste, um momento ruim. A gente está chegando num momento que não vai existir mais jornalismo, porque o jornalista vai ficar com medo de publicar determinadas coisas, né? Vai ser censurado previamente, o veículo com medo de receber multas, e as multas são multas pesadíssimas. Então, eu acho que a gente está caminhando para um fim do jornalismo no Brasil, assim. Não tem mais caminho, né? Quer dizer, a Jovem Pan virou uma alternativa à Globo News, claramente uma alternativa à Globo News e à CNN, e agora a Jovem Pan os caras não podem falar o que eles pensam. Isso quer dizer, a gente chegou ao fundo do poço, né, na nossa suposta democracia, porque, na minha opinião, a gente não vive uma democracia. E do outro lado não acontece Jackson, nada, né? Eu tive agora, Jackson, um acesso, vocês devem ter visto também, um Twitter de uma colunista da Folha chamada Bárbara Gância, que ela enfim, não dá nem para repetir o que ela disse aqui, que é um troço tão grosseiro. É bizarro demais. Ela vai e induz, né, que a filha do Bolsonaro, no caso de estar arrumada, seria uma menina de programa, uma coisa desse tipo que ela fala. Né? Não vou nem usar o termo que ela usa, que é muito grosseiro, acho que não vale nem a pena aqui no programa a gente usar esse termo. Negócio impressionante. O que aconteceu com essa Bárbara Gância? Cadê a Folha de São Paulo? Ontem postei um vídeo e marquei a Folha de São Paulo. Vocês não vão falar nada da Folha de São Paulo. Vocês assinam um manifesto pela democracia, contra o fascismo, né? contra o ódio, a favor do amor, a favor da democracia. Vocês não vão fazer nada. Uma colunista de vocês chama uma menina de 12 anos de idade, né? Esculhamba uma menina, a filha do presidente, não interessa a filha de quem seja. E nada acontece. Quando você chega numa posição, né, em que a sociedade brasileira, né, estão tentando tutelar a sociedade brasileira. É exatamente isso. Quando diz assim, eu filtro antes de você saber. Eu vou filtrar aquilo que você pode ou não pode saber. Porque, afinal de contas, você é um povo imbecil e eu sei, eu como sou muito melhor que você, vou filtrar isso. Eu sou um cara genial, eu vou dizer o que você pode ou não pode saber. Isso é uma questão. Quem tem que se insurgir contra isso é a sociedade através dos seus canais. A imprensa era o grande canal. Porque quando você olha, eu estou lendo um livro do Mino Carta agora, né, que é o Brasil, o nome do livro, e eu vou recordando ali, porque o Mino vai falando da época da censura, da perseguição dos militares, ele fala sobre a ditadura, ele fala sobre o momento da Veja, a perseguição aos jornalistas, quando ele recebeu determinação de demitir jornalistas e tal. Você vê o seguinte, a imprensa ela se insurgia contra essa história de tutelar a sociedade. Ela hoje não. Ela hoje, pelo desespero, ela está abraçando isso. Então, para o cara da Folha de São Paulo, não existe mais filtro. Ele pode falar o que ele quiser. O jornalista não tem nenhuma obrigação mais. Porque essa mulher falar o que ela falou da filha do presidente, ela tem toda a liberdade para falar. E a Michelle, o pai, o Jair, seja quem for, tem todo o direito de ir para a justiça e conseguir a condenação dela. Mas ela não pode falar isso em nome de um veículo de informação. O problema dela é que ela está localizada no lugar errado. Então, 1 minuto depois, ela tinha que ser demitida do jornal. Sim. Tá certo? Só que senão o jornal está corroborando com aquilo. E está assinando embaixo. Aliás, eu pegando a carona aqui no que o Mário falou sobre fake news, você pega o que eles censuraram, a censura prévia que eles fizeram agora à Jovem Pan, a Globo faz coisa muito pior todo dia e ninguém diz nada. Globo Aliás, News. a quantidade de vazamento, a dobradinha que o Ministério Público faz com a Globo, vazando coisas que você, que é a vítima desse vazamento, não tem acesso, porque o processo está em segredo de justiça. Logo, você não tem nem como responder aquilo ali, se é verdade ou se é mentira. Aquilo é vazado por um promotor para a imprensa vai lá, assassina a sua reputação, você não tem a menor capacidade de responder, porque você não sabe nem que você é investigado, você não sabe nem que você é alvo de alguma investigação,
sobre o que você está sendo acusado e fica tudo por isso mesmo. Aí é o direito da imprensa de noticiar. É um vazamento criminoso, mas isso fica tudo por isso mesmo. Só que isso tem um preço a pagar, né, cara? Isso tem um preço, por quê? O que vai acontecer? Hoje é a Jovem Pan. Vai imaginar, né, e você vai entrar em algum momento na questão do resultado. Imagina o seguinte, se você tiver um presidente da República que foi eleito por determinação e proteção dos tribunais, e esse presidente da República resolver fechar a TV Globo, ele vai fechar. É um ato. Se o ministro, que amanhã, hoje é o Bolsonaro o presidente, tira o Bolsonaro, bota lá o cara que eles querem. E amanhã ou depois vai lá o Merval chateadinho, escreve uma coluna contra o Lula. Entendeu? Ele vai sofrer o mesmo problema. E o cara vai mandar prender o Merval. Ponto final. Só que os caras dizendo que vai fazer vai fazer o controle das mídias sociais e da imprensa, vai regulamentar. Regulamentar é controle. Então, por quê? Porque o país está passando por uma fase de completa alucinação vinda de cima. Você vê agora, nós tivemos aí o caso desse remédio da maconha, né? Que, está sendo ministrado como remédio, está curando pessoas. Eu tenho um neto que é autista e se utiliza. Aí vem a ANS, diz o seguinte, está autorizado, você pode receitar. Vem o Conselho Federal de Medicina e diz que você não pode receitar. Está uma briga isso aí. E aí o Conselho Federal de Medicina, que não tem nada a ver com a questão do remédio, mas com o exercício da profissão, ele simplesmente proíbe. Isso está um caos no Brasil inteiro. Está uma confusão armada. Aí não pode nem fazer publicidade. O cara não pode nem falar. Entendeu? Por quê? Porque há uma desordem jurídica completa. Todo mundo que tem uma caneta na mão se arvora no direito de determinar. Exatamente. Faz Por quê? Aí você vai para a justiça e recorre como? Como é que você faz? Entendeu? Isso é que as pessoas não estão vendo. Eu acho que a ideia é tutelar a sociedade. A sociedade brasileira tem que reagir a isso. Ninguém tem o direito de me dizer nada do que eu devo pensar ou não devo pensar. Se o sujeito diz ali, o cara entra, diz assim, o Lula é ladrão, se o cara quer dizer isso, ele que diga. Se o Lula se sentir ofendido com isso, que vá para a justiça e que esse cara seja preso. Ponto final. Mas eu não posso previamente olhar para o Mário, para você, e dizer assim, como existe a possibilidade de você, não gostando do Lula, dizer que ele é ladrão, então eu proíbo o seu programa. Foi isso que eles fizeram com a Jovem Pan. Como existe a possibilidade de você falar alguma coisa, eu já impeço que você fala. Isso, o nome disso, desde que eu me entendo por gente, chama-se censura prévia. Na época da Revolução, na época dos generais, você botava um censor dentro do jornal. Você conhece isso? Botaram um censor. O cara olhava, isso aqui vai para a rua, isso aqui não vai. Mas ele tinha na mão alguma coisa que você produziu. O pior é o seguinte, você não vai produzir nada, irmão. Porque qualquer coisa que você produzir é maléfico para a sociedade brasileira. Então eu fecho a sua televisão. É isso. Esse é o problema da Jovem Pan que ninguém está percebendo. Entendeu? Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, ela decidiu que ela sabe por antecipação o que você vai fazer. Não, e a COA, né? O cara que está lá comentando fica com medo de falar. Não, e a Jovem Pan, como eu falara, né? Tem ali vozes dissonantes, né? Tem vozes de direita e vozes de esquerda. A Globo News, você liga, você tem aquela tela de 5 analistas. Fala a mesma coisa. Eles falam a mesma coisa, têm a mesma opinião. Então, e especialista em tudo, né? Não. Porque a Miriam Leitão hoje ela fala de economia, ela fala de pandemia, ela fala de política, ela fala de tudo. Ela é professora de Deus. Em qualquer assunto que você der para ela falar, ela vai encaixar o Bolsonaro. Esse é o que é o pior. Qualquer assunto, se você fala de futebol, Miriam, ela vai dizer, olha, é genocida, porque eu não sei o quê, o cacete, até assim que eles fazem. Agora, eu tenho estudado muito isso, Rodrigo. Você vê o seguinte, nos Estados Unidos, a imprensa é definida. Ela é definida. Você sabe qual é o jornal de direita, sabe qual é o jornal de esquerda. Sim, mas eles falam no editorial. E o jogo é pesado, irmão. Os caras mentem mesmo contra os caras. E o cara se defende, e vai pra luta, e compra briga. É assim que funciona. Então eu sei, Jovem Pan é direita e é Bolsonaro. A Globo é esquerda, é Lula. A coisa ruim é que a Globo é esquerda e Lula não quer dizer isso. Aí você diz, não, eu não sou esquerda e Lula, eu sou a Globo.
Aí a Jovem Pan disse assim, eu sou Bolsonaro. Não, você não pode dizer isso. Você não pode dizer, que você tem que ser imparcial. Entendeu? É o que eu digo, quer tutelar a sociedade brasileira. Eles querem dizer para mim, para você, para o Mário, para todo mundo, para o marceneiro, o carpinteiro, o cara do ponto do ônibus, o que ele tem direito de ouvir ou não tem direito de ouvir. Porque como nós somos idiotas, nós vamos ser impregnados pelo que os outros estão dizendo. Aí eles saem proibindo. Quem está perdendo com isso, primeiro agora, a gente falou do Instituto de Pesquisa, perde credibilidade. A imprensa está perdendo credibilidade. Ontem eu estava num papo com a Célia já Bente. Perdeu há muito tempo. Muito tempo. Ontem eu estava conversando com a Célia Bente, que tem uma assessoria de imprensa. Ela estava impressionada o seguinte, o que a gente publica hoje na Veja, ninguém lê mais. Não lê. Ela disse assim, antes a gente botava uma nota no radar, 2 minutos depois todo mundo comentava. Hoje o cara que é autor da nota não leu. Porque perderam completamente a credibilidade. Imagina, o Anselmo. Quem lê Anselmo hoje? Eu acho que nem Anselmo lê Anselmo. Eu não leio, mas não sei nem o que se passa. Para mim é um troço completamente insípido. Não tem sentido nenhum. E isso enlouquece eles, cara. Porque eles eram bajulados. Entendeu? Cara, era um negócio assim, pô, vai sair no Anselmo. As assessorias de imprensa eram qualificadas. Não, uma nota no Anselmo era destruidor para o sujeito. O Genetão Moraes Neto foi meu sogro, né? Ele falava 10 anos atrás, ele falava que esses caras eram vistos como estrelas do mundo, né? E de repente, com a internet, com as redes sociais, os caras estão perdidos ali sem saber. Eles ficam com raiva, né? Por exemplo, eu não estou entrando Ficaram aqui no mérito. Né? Eu estou entrando no mérito aqui da qualificação, mas você vê claramente que a Globo fez uma campanha para destruir aquele Gabriel Monteiro. Estou entrando no mérito se ele. Eu acho que ele se perdeu, também um garoto novo, pouca assessoria. Eu acho que, enfim, subiu um pouco a cabeça o sucesso ali, mas a verdade é que ele tinha uma relevância junto à opinião pública maior do que a Globo. Quando a gente que seguia, que comentava, que ligava para ele, pedia para ele visitar tal hospital, visitar tal. Ninguém ligava mais para a Globo para visitar o hospital que está com problema de falta de médico, ligava para o Gabriel Monteiro. Aí o cara, opa, precisamos destruir esse cara. Esse cara daqui a pouco está sentado no lugar do Bonner. E pior, vou te dizer uma coisa. Isso está sendo transferido para o salário dos jornalistas. Eles estão mais irritados ainda. Os caras que na imprensa ganhavam uma fortuna, hoje eles estão achatados mesmo, porque a imprensa perdeu receita. Ao perder receita, viu também que esses caras não são relevantes. Aí a Globo, por exemplo, a Globo começa a demitir e botar na rua. Aí o cara que era grande estrela nacional sai da Globo e perde completamente a relevância. Vai abrir um blog, eu vou fazer um podcast. É isso que os caras estão fazendo. Então eles estão mais irritados ainda. Houve um achatamento salarial nessa... Bizarro. Né? Os salários são... Porque eles não valem mais, cara. Eles não valem mais. Mário, vamos lá, vamos fazer uma conjuntura aqui. Dia 30, às 8 da noite, o Lula é declarado vencedor da eleição. Qual o cenário que você vê daí para frente? O que você acha que vai acontecer com o Brasil? Qual a conjuntura que você... Eu consigo enxergar o Brasil do dia seguinte muito próximo do Brasil da eleição da Dilma versus Aécio em 2014. Só que com uma potência muito maior. Que já em 2014, a população não aceitou aquele resultado. Enquanto a Dilma não deixou o governo, a população não saiu da rua. Não sei se vocês lembram, mas era 2013, toda semana 2014. Manifestação para tirar a Dilma do poder de qualquer forma, né? De qualquer maneira. Então eu acho que agora existem muito mais razões para que a população, insatisfeita com esse resultado, vá para a rua e não aceite a vitória do Lula. É democracia? É democracia também. As pessoas têm o direito de ir para a rua, as pessoas têm o direito de se manifestar, né? Apesar da suposta vitória do Lula ser um ato democrático, as pessoas foram às urnas e votaram, mas o TSE e o STF trilharam essa eleição de tal forma que as pessoas não vão aceitar esse resultado. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Lula não governa esses 4 anos. Não chega lá. E você, Jackson? Vejo da mesma forma. Vejo da mesma forma e vejo com um risco muito maior ainda, que é quando você se decepciona, você frustra. O grande problema para mim, Beto, não é o resultado no dia 30. É como é que ele foi produzido na imaginação das pessoas. Quando ele é produzido com a ideia de fraude,
Quando eu digo assim, pô, eu estou vendo um jogo ontem, Flamengo e Corinthians. Você torce, você briga, você faz tudo. Mas quando você vê que o juiz está nitidamente marcando um pênalti, o cara está aqui, ele marca o pênalti lá na outra área, ele faz o diabo, diz que houve gol de mão e valida. Isso leva para o torcedor do time que está em campo, qualquer que seja o resultado, ele vai ficar enlouquecido, que é isso que o Mário está dizendo. Brilhante. Então, a questão analogia. como é que produziu esse resultado? Como é que ele foi produzido? Houve uma desigualdade enorme, houve perseguição, chamaram a filha do cara de puta, me desculpe, mas foi esse o termo, tá certo? Tudo isso aconteceu, tiraram os programas do cara do ar, aí o cara vai somando isso, aí chega lá o resultado é contra e não aceita. Eu já falei com vocês, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos e casado com uma americana, eu tenho 2 netos americanos e tal, e eu, por conta disso, numa ida aos Estados Unidos, fui a Washington conhecer o Congresso e fiquei amigo de um deputado republicano, lá eles são republicanos. Acabou a eleição do Trump, e aí todos os republicanos falam que houve fraude. Eles falam isso sempre, eles nunca aceitaram aquele resultado. Se houve, não tem o caso. Aí ele começou a falar muito comigo nisso, sabe que houve fraude, o deputado republicano. Houve fraude, não sei o quê. Então eu perguntei a ele, vem cá, tudo bem, houve fraude, e daí? Sabe qual foi a resposta dele para mim? Depende da quantidade de sangue que eu esteja disposto a sacrificar. Por quê? Porque agora é revolução, é guerra. Entendeu? Então, nós estamos vivendo hoje essa situação. Infelizmente, se o Lula ganhar a eleição, a maneira com que eles produziram o resultado vai ser muito ruim. Se não tivesse havido isso, as pessoas iam ficar frustradas, vai ter choro, poxa, que sacanagem, mas ganhou, vamos embora cá, acabou o jogo, agora o Bolsonaro e a turma dele é oposição, nós vamos pancada, mas não vamos voltar para cá. Essa turma não vai voltar para cá. Não vai mesmo. Porque o resultado foi produzido de uma forma desleal. E isso envolve instituto de pesquisa, envolve... Rapaz, a irritação que eu vi em algumas pessoas quando saiu o resultado da eleição, com relação aos institutos de pesquisa, cara, os caras estavam com ódio. Só que essa turma ela não está indo para a rua matar as pessoas, não está indo para a rua brigar, você pode ver que é tudo ordeiro. Mas se houve a insatisfação das pessoas com isso, entendeu? Que está havendo uma grande armação. É só isso. O sistema quer o Lula. O sistema quer o Lula. E quer... As desculpas depois dos institutos são piores do que... Era melhor não falar nada, né? As desculpas... Eu peguei esse exemplo do Datafolha, porque para mim é o mais gritante de todos. O Datafolha deu 40, eu repeti, 44 para o Cláudio Castro, terminou com 58,5. Olha, não Rodrigo, tem margem de erro para assim, isso. As pessoas me ligavam e falavam, Mário, você tá sozinho nessa. Você tá bancando a vitória em primeiro turno. E eu preocupado, né? Eu falei, cara, hoje ou eu tô muito errado, ou todos estão errados, né? Porque a gente bateu a pesquisa com a maior amostra que a gente fez, 10 dias antes da eleição, 3.000 entrevistas, foi a maior amostra de todos os institutos. A gente ali já dava ele com 58% e o Freixo com 27%, se não me engano, 28%, algo assim. 27%. A gente cravou o resultado 15 dias antes e todo mundo falando assim, cara, você tá maluco, tá dando o Datafolha naquele momento tava dando quase empate técnico. O Mário ficou quase maluco, cara. A gente falei, faz o programa, nós chegamos lá e disse assim, cara, será que tá certo? Aí ele ligava pro cara dele lá, pro Henrique, mas a gente checou aquilo 550 mil vezes. A gente não imagina que possa ter uma tamanha disfarçatez, né? O que aconteceu, Rodrigo? Eu tava tão seguro do resultado que a gente construiu pelo seguinte, nós fizemos várias pesquisas em cidades por dentro, com amostra, por exemplo, a gente foi para Volta Redonda, a gente foi para Nilópolis, a gente foi para várias cidades do estado do Rio de Janeiro fazer pesquisa só na cidade, fazer pesquisa por dentro mesmo. E os resultados eram assim, Cláudio Castro 38, Freixo 6. Ia para outra cidade, Cláudio Castro 30, Freixo 4. Aí ia para outra cidade da Baixada, Cláudio Castro 32, Freixo 10. Falei, porra, cadê o voto do Freixo? Então, quando você fazia pesquisa por dentro da cidade, com uma amostra de 400, 600 entrevistas, não existia o voto do Freixo ali, né? Então, quando você vai fazer uma pesquisa estadual, não, você pega uma amostra muito menor, sim, né? E aí você entra na cidade. Mas quando você está fazendo a pesquisa estadual e ao mesmo tempo você está fazendo pesquisa por cidade, você não está vendo o voto do Freixo ali. Quando eu falei, cara, não existe possibilidade de ter segundo turno.
a nossa pesquisa está certa, vamos seguir com isso. Aí um amigo meu que está trabalhando com Freixo falou assim, Mário, olha onde você está se metendo, o Datafolha tá dando isso não, hein, não sei o que. Cara, eu vou seguir no processo, a gente checou, rechecou, a gente faz em 2020, nós entramos na campanha do Crivella com 3 ações contra o Datafolha e o antigo Ibope, agora IPEC. Você questionou a amostragem, inclusive. Porque eles faziam um crime. O que eles faziam? O Crivella nitidamente tinha um voto mais popular e evangélico. Então eles não usam cota de evangélico. Eles dizem que não tem como, coisa e tal. Todo mundo que eu contrato para fazer pesquisa para mim, eu obrigo a botar cota evangélica aqui no Rio. Senão, para mim, o resultado sai distorcido. Mas eles fizeram pior, Mário. Eles pegaram e utilizaram uma cota de 37% de superior completo. 37%. Nem em Paris tem tanta gente com curso superior. Quando o próprio TRE identifica 12% no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Isso aí é crime, né? Isso é crime Sim, eleitoral. mas aí a gente entrava, o Ministério Público dá parecer favorável e a juíza, que era a juíza da propaganda, era a mesma juíza da Lanza. Uhum. Ela não decidia. E os caras produzindo pesquisa botando o Crivella empatado com a Marta Rocha. Agora tem um detalhe importante. Né? Naquela semana que antecedeu ao dia da eleição, choveu 3 dias ininterruptos. E não tem como você fazer pesquisa, não tem como você concluir uma pesquisa com chuva, não tem como, entendeu? Você tem uma cartela de papel que você sai mostrando a cartela. Então, assim, a amostragem que eles colocaram, né, graças a Deus a gente fez uma pesquisa com uma coleta em mais dias, né, e fora da chuva. Eles fizeram uma coleta enorme em 2 dias com uma chuva imensa. Eu achei estranho, eu achei difícil, eu acho que eles não vão conseguir concluir essa pesquisa. Então, determinados bastidores, né, da montagem de uma pesquisa que as pessoas não sabem. Exemplo, se tem chuva, o que os pesquisadores costumam fazer? Que a gente condena, que a gente elimina a entrevista. Eles entram num boteco, entrevistam todo mundo do boteco, né? Ou seja, a tendência é que no boteco existam grupos que pensam da mesma forma. Sim, o cara tá reunido lá e batendo. Exato. Então, assim, não tinha como fazer aquela pesquisa, né? Seja Datafolha, IPEC, seja quem foi a campo, fazer aquela pesquisa com aquela chuva. Não tinha como concluir aquela pesquisa. Então, tudo aquilo ali foi muito estranho, mas a gente faz uma coisa, Rodrigo, que eu acho que deveria ser feito por todos, né? Que é checar mais de 80% das entrevistas. Quer dizer, o cara tá lá no campo fazendo entrevista. Você foi entrevistado? Foi. Onde você foi entrevistado? Qual rua? Você estava em grupo? Estava com alguém? Ou tava... Se a pessoa te fala, eu e meu pai fomos entrevistados, a gente elimina a entrevista e manda o cara fazer de novo. Então isso deveria acontecer, mas eles não fazem pela falta de tempo, né? Eles correm contra o tempo para entregar a entrevista em 2 dias. Por isso que a gente fazia lá, a gente fez a nossa pesquisa em 4, 5 dias, se eu não me engano, para a gente ter tempo, né, para a gente conseguir aferir direito. Né? E a mesma forma, o campo não está indo em áreas de risco. Os institutos de pesquisa não vão no Complexo da Maré, não vão no Complexo do Alemão, sim, porque claro, com medo, entra, eles não exatamente. vão. Ela só entra o Lula. Não entra. E a gente vai nas áreas de risco. Então tudo isso faz diferença no resultado. Bom, vamos lá. Então o cenário do Lula, vocês já me disseram. Cenário dia 30, 8 horas da noite. Bolsonaro ganhou a eleição. E aí, Mário? Eu acho que vai haver. Você acha que o outro lado também não vai reagir? Não, acho que vai reagir, mas eu acho que a reação vai ser muito mais da imprensa, né, dos formadores de opinião, em tentar impedir a posse do Lula. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Né? Ações de fake news, ações de uso da máquina administrativa, vão usar todos os recursos possíveis, cuja repercussão se dará pelos veículos de imprensa, né, os recursos para mostrar que a vitória do Bolsonaro não é legítima. Acho que isso é o que pode acontecer. Bom, mas e aí você acha que serão bem-sucedidos? Porque o tapetão é forte, né? Estão abusados, né? Mas aí com o cara eleito já é mais difícil, né? É mais difícil. Sabe qual é a diferença enorme que existe entre a Venezuela e o Brasil? Nicolau Maduro e Jair Bolsonaro, é que aqui
A direita está com o comando das Forças Armadas. Isso não é pouca coisa, não. Então aí você diz o seguinte, se as Forças Armadas estivessem do outro lado, aí eu diria a você, é um problemaço ganhar essa eleição. É um problemaço, porque eles iam fazer o que o Maduro, o que o Chaves fazem. Então essa é a primeira questão. Mas vamos lá, dia 30, 8 horas, Bolsonaro ganhou a eleição. E evidentemente a esquerda vai aloprar, ela não pode alegar fraude, porque ela disse o tempo todo que não tinha. Eles não podem levantar nenhuma dúvida sobre o Tribunal Superior Eleitoral, nem sobre o Supremo, porque contou com o apoio deles e tal. E aí eles vão para dentro do processo político tentar, como diz o Mário, inviabilizar. Mas o mais triste disso, e é triste mesmo, é essa vitória do Bolsonaro representar a vitória da sociedade contra essas instituições. Essas instituições não podiam participar do processo eleitoral. Elas não podiam, porque isso é muito ruim. Quer dizer, a partir do momento que você declara o Jair Bolsonaro vencedor, perdeu o Supremo, perderam os ministros do TSE, Sim. perderam as instituições. A grande mídia. A grande mídia. Então, é a vitória da sociedade contra tudo isso. E essa vai ser a leitura final. O que vai acontecer com isso? Sabe. O Bolsonaro ele tem uma vantagem sobre o Collor enorme, porque o Collor passou por isso. Né? Pode dizer o que for, pode ter PC Faria, pode ser o diabo, mas eu vivi aquilo. A direita ganhou com o Collor. Mas o Collor ainda tinha apoio da Globo no início, né? E quando a coisa virou... O Bolsonaro nunca teve. Nunca teve. E nunca quis ter. Se ele quisesse ter tido lá atrás, teria. Também não tinha rede social naquela época do Collor, né? Não tinha. Então, ali eu vi isso muito. Quer dizer, a direita ganhou com o Collor e não teve nenhum sossego. E maluco fez o tal da retenção do dinheiro e aí foi cada vez pior e tal. Do mesmo jeito a esquerda vai funcionar agora. Só que a esquerda tem um outro problema. A esquerda só tem um líder. E esse líder, perdendo a eleição, acabou, amigo. Ele não tem gás, ele não tem energia para levar esse processo adiante. Se você tirar o Lula da esquerda, o que tem? Por isso o Lula está no jogo. Porque se tivesse alternativa à esquerda, o Lula não estaria no jogo. Fosse porque ele não quisesse ou fosse porque quem botou ele no jogo não colocaria. Não precisaria colocar. Ele entrou nisso por conta desse processo. Aí quando você olha lá no início do governo do Bolsonaro, você vê um quadro interessante. Você diz assim, Bolsonaro assumiu a economia crescendo, estava aqui, estava no Brasil, no mundo inteiro, Estados Unidos também e tal, e ele em céu de brigadeiro. Aí ele começou a dar pancada para todo lado. Aí ele sofre o primeiro problema grave, o primeiro revés, que foi a pandemia. E aí o Bolsonaro alopra e começa a ir para dentro da pandemia. Porque aí, na cabeça do Bolsonaro era o seguinte, eu tenho que evitar que a economia retroceda, porque ela é a minha chance. Aí ele toma a primeira pancada, foi a pandemia. A segunda pancada veio em 2021, que foi a soltura do Lula. E ele se reestruturou com isso. Uma vez o Mário disse um negócio no programa que era muito importante. Nessa pancadaria toda, o cara nunca baixou de 35. Nunca. Então isso também... Eu acho que ele ganhando a eleição, o único senão que eu vejo, e eu não sei como é que a sociedade vai reagir, é com essas instituições. Como é que elas serão encaradas em termos de credibilidade, principalmente o judiciário, porque ele, por decisão própria, participou do processo. E não poderia. Você tem que terminar o processo dizendo o seguinte, as instituições são sólidas, eu confio nelas, a decisão do juiz se cumpre, nós vamos sair desse processo com a seguinte coisa na cabeça, nem sempre se cumpre, porque nem sempre é justo. Entendeu? Acho que o grande problema é esse. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas... Que pena, né? É uma pena. Aqui, você já voltou aqui, você já está habituê, né? E o Mário vai, daqui a pouco, ter que começar também a ter a carteirinha do clube. Será uma honra. Mas eu queria muito agradecer a vocês, Mário. Muito obrigado. Mário Marques, essa figura maravilhosa, jornalista de longa data, dono de instituto de pesquisa que acerta, faz pesquisa de verdade. Jackson Vasconcelos, obrigado. Analista político. Você sabe que já tem muita gente ligando para o Mário para saber qual é a esposa que deve escolher,
qual é o time que deve torcer, sabia? Já tem gente falando isso. Os caras dizem assim, pô, eu tô para casar com essa mulher, o que você acha? Liga pro Mário Marques. Faz uma pesquisa qualitativa. Qualitativa. Eu sabia que tem muita gente me ligando perguntando, ei, Mário, quem vai ganhar a eleição? Sei lá, pô. Eu sou mãe de Ná, pô. Falei? Olha, eu queria muito agradecer a você que nos deu essa audiência, que nos acompanhou aqui. E semana que vem tem mais. Muito obrigado a você.